Bom dia, boa noite. E aí? Sou, sou Gerson Stumbo e hoje eu serei o entrevistador dessa live aí da Utopia com o nosso amigo Maurício Ruiz, que eu já vou convidar agora. Fala, Maurício. Como é que você está, meu querido? Tudo bem? Tudo bem, meu camarada? E aí, pô, Visual novo. pois é, né? Tudo diferente. Bom te ver, cara. Bom te ver. Igualmente, cara, igualmente. Poxa, desculpa aí a demora, a gente teve um problema no login e a gente estava aflito aqui, um ligando para o outro, mas enfim, deu certo. Tranquilo, tranquilo. Você está me escutando bem? Sim, sim, perfeitamente. Você também? Sim, tá ótimo. Onde você está? Está no Rio de Janeiro? Não, estou em Santarém, no Pará. Opa, caraca. Viva a tecnologia, hein? É, eu estou morando aqui desde 2018, vai fazer 2 anos e meio que eu tô aqui. Como é que está a nossa maravilhosa floresta amazônica? Pô, não tem nem o que dizer, ela é maravilhosa mesmo. Aqui, o Rio Tapajós é uma coisa assim divina mesmo. Divina. Fico Que muito, lindo. me sinto muito privilegiado por morar aqui. É impressionante. Bom, Não, vamos com lá? certeza. Você sabe que a minha militância pela Mata Atlântica começou na Amazônia, né? Ah, é? Opa, quero saber essa É, história por aí. incrível que pareça. Todo mundo fala, Maurício é o defensor da Mata Atlântica, é o cara que mais plantou árvore na Mata Atlântica, mas não sabe que a militância mesmo começou na Amazônia. Olha que bacana. Quando eu fui Caraca, batizado na floresta. Ia pô, fazer uma iniciação indígena na tribo Sateremaué. E estava com o poeta Tiago de Mello, que me inspirou a criar o ITPA. Foi lá na Amazônia, quer dizer, aí na Amazônia. em que estado que foi? Foi Amazonas, né? Fiquei 45 dias de barco no Amazonas, quer dizer, na verdade, Solimões, uns Paranás também, né? Assim que se fala. Os Paranás Uhum, são os rios menores. sim. E, e o rio Andirá, eu nunca mais vou esquecer, um rio negro, assim, é meio azulado, azul escuro, quase negro. E eu lembro que à noite, a gente andando de barco, o rio era tão paradinho que ele refletia o céu, coisa maravilhosa. Caraca, é maravilhoso, né? Você está bem, cara, cuida da floresta aí. A gente está aqui Sim, lutando pela Mata Atlântica e você pela Amazônia, são irmãs, florestas irmãs. sim, sim. E aqui em Santarém, teve uns meses atrás aquele problema todo lá com a queimada em Alter do Chão e tal. Então, o Pará vive um avanço da fronteira do agronegócio, destruindo as terras indígenas, destruindo a mata preservada. É uma coisa bastante entristecedora que tem aqui. Assim, realmente a Amazônia é o objetivo desse governo, né? Esse governo tem como objetivo, parece que, recolonizar a Amazônia. É uma visão completamente ultrapassada, que a gente achou que estivesse enterrado no final da ditadura militar, mas que ainda persiste essa visão de que o Brasil pode ser ocupado a qualquer momento e que existem vazios no Brasil. Isso é o que reside no inconsciente desse povo que hoje está governando o nosso país. E mais do que isso, né, que está governando todas as políticas ambientais. Então, se a gente não fizer muito enfrentamento, a sociedade não fizer muito enfrentamento, a gente vai assistir o que a gente assistiu em todos os biomas brasileiros, só que a gente era no machado e facão, né? E agora é no correntão. Verdade. Tem que enfrentar, tem que enfrentar.
Mas e Então aí? vamos Me lá. conta um pouco aí do trabalho da organização de vocês, como é que estão as coisas. Bom, eu sou recente aqui na Utopia Brasileira. Meu irmão me convidou recentemente e ele tem sido assim desenvolvido esse trabalho durante esse período de quarentena de ativismo digital, né, de levar conscientização para as pessoas a respeito dos mais diversos assuntos, né, e porque a gente está disputando mesmo a consciência das pessoas, né, percebendo da importância das redes sociais nesse momento, e a gente tem feito é, essa ideia de fazer semanalmente entrevistas, lives, trazendo pessoas relevantes para debater assuntos que precisam ser discutidos na sociedade, né? E aí essa semana eu fiquei responsável aí para te entrevistar sobre o meio ambiente. Beleza, estou à disposição. Então, vamos lá, fazer uma apresentação do nosso entrevistado para aqueles que estão acompanhando a nossa live. Uma muitíssima boa noite, obrigado por estarem assistindo. Lembrando que essa live vai ficar gravada, então ela vai ficar disponível no Instagram por 24 horas. Nós estamos aqui conversando com Maurício Ruiz, carioca da Gema, assim como eu, embora tenha sido criado na cidade de Miguel Pereira, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, onde eu também fui criado na minha adolescência. Maurício tem 38 anos, é casado com a Marcela, pai da Mel e da Flor. Beijo para elas. Marcela é da mesma turma que eu, do Colégio Agrícola. Maurício era, Maurício era meu veterano no Colégio Agrícola. Maurício é cientista político, está na militância desde os 14 anos de idade. Foi candidato pela Rede de Sustentabilidade a prefeito em Miguel Pereira em 2016 e atualmente é o secretário de Meio Ambiente em Volta Redonda, na gestão do prefeito Samuca, que na época foi eleito quando estava no PV. Entre os grandes projetos que esteve envolvido, a gente destaca o importante projeto de tratamento de esgoto na região de Francisco Fragoso, na cidade de Miguel Pereira, e o projeto do ônibus elétrico em Volta Redonda. Essas duas cidades, Miguel Pereira e Volta Redonda, são cidades da região sul do estado do Rio de Janeiro. Então, sem mais delongas, vamos às nossas perguntas. Caro Maurício, sabemos que a luta ambiental ganha força principalmente a partir do surgimento dos grandes movimentos ambientalistas internacionais da década de 70. Né? Você poderia explicar brevemente como que o Brasil incorporou esse movimento? Isso é, quais seriam as principais preocupações ambientais na época do Brasil? Entendeu? Beleza. Posso sim, posso sim. De uma maneira bastante breve. Não sei se vocês estão me escutando bem. Está todo mundo me Sim, escutando bem? Você está me escutando, Gerson, bem? perfeitamente, perfeitamente. Beleza. Então, de uma forma assim, bastante superficial, existiam duas lutas no Brasil acontecendo quase que simultaneamente. Uma na frente da Amazônia, né? E a outra nas frentes urbanas, né? Em especial nas cidades do Brasil, em que, de um lado, você tinha a Amazônia já despertando, através dos seringueiros, para a necessidade da preservação da floresta. Lógico, o desmatamento ele começou a ficar muito em evidência mais na década de 80. E do outro lado, nas cidades, a perda da qualidade de vida com o aumento da poluição, né? De todos os aspectos. Poluição das águas, poluição do ar, né? A gente vai ter o nascimento das primeiras coordenações e instituições públicas que cuidam da área ambiental, ainda muito longe de serem secretarias, muito menos Ministério do Meio Ambiente. Eram pequenos departamentos que cuidavam exclusivamente da questão da poluição, o início do licenciamento ambiental, né? A gente bebe na fonte daquilo que estava sendo discutido fora do Brasil. Teve a Conferência de Estocolmo, que foi a primeira conferência ambiental, que tiveram a participação de alguns brasileiros importantes, que permanecem na luta ambientalista até hoje, que são, enfim, pessoas que incentivaram vários militantes e que estão aí até hoje. Mas é muito importante dizer que até 1992, né, foi
quando aconteceu o grande encontro mundial para discutir a sustentabilidade, onde se pautaram os principais conceitos sobre mudanças climáticas, em que se foram lançados documentos importantíssimos como a Agenda 21, a Carta da Terra, foi firmado também o início da Convenção da Diversidade Biológica. A Rio 92 foi muito importante no mundo inteiro. E naquela época não existiam estruturas governamentais em quase nenhum lugar do mundo que defendessem a área ambiental. Não existe o Ministério do Meio Ambiente, eu acho que com exceção de 2 países. E hoje, depois de um certo tempo, a gente tem todos os países do mundo, praticamente todos os países do mundo, com seus ministérios do meio ambiente, seus estados com secretarias do meio ambiente, legislações ambientais, reservas criadas. Houve um avanço extraordinário, né? Ainda que a gente tenha perdido um bocado de floresta na Amazônia, hoje a gente já tem monitoramentos em tempo real daquilo que está acontecendo de desmatamento, de perda de floresta, legalizado ou não legalizado. Isso, de fato, é um avanço de quem lutou pela questão ambiental desde a década de 70, principalmente. A gente poderia dizer, então, que houve de lá para cá, a preocupação e a pauta ambiental foi sendo alterada, foi se atualizando? Exatamente. Tudo começou, né, da sociedade se organizando em torno de problemas ambientais que estavam acontecendo decorrentes, em especial no mundo da industrialização, né? Um movimento das pessoas em direção a uma qualidade de vida maior, que estava sendo perdida nos centros urbanos. E aqui, em especial no Brasil, também a luta pelas florestas, né? E foi o momento em que a gente conseguiu começar a identificar qual era o tamanho do problema que a gente tinha que encarar em termos de perda dos biomas brasileiros. É claro que a gente só conseguiu ter um retrato geral, por exemplo, da Mata Atlântica, o que tinha sido perdido da Mata Atlântica só na década de 80 e início da década de 90, porque se falava de desmatamento, mas não se tinha noção do quanto que isso significava, e depois, um espanto enorme, a gente conseguiu ter acesso às informações através de cooperações da sociedade civil com órgãos públicos, conseguiu ter um retrato do que tinha sobrado da Mata Atlântica e o que estava acontecendo com a Amazônia e com o Cerrado brasileiro. Mas o movimento ambientalista, ele é muito forte nas cidades, ele parte das cidades, na Europa, nos Estados Unidos, e vem contaminando a população no mundo inteiro, porque, de certa forma, os problemas ambientais eles foram se somando aos problemas sociais que existiam também, né? E que existem até hoje. Você tem, normalmente, onde você tem muita pobreza, você tem também muita degradação ambiental, uma coisa também que relacionada com a outra, né? Então, mas não havia essa roupagem, não havia esse discurso, não havia essa visão, e tampouco um conceito que pudesse exprimir a necessidade da gente viver com qualidade sem comprometer o futuro. Esse conceito de desenvolvimento sustentável ele só veio ser pautado depois da década de 70, né? Perfeitamente. A gente percebe, né, que, historicamente, os nossos governantes têm uma dificuldade ou até mesmo uma recusa em aceitar que desenvolvimento, crescimento econômico e meio ambiente possam andar lado a lado, né? Isso é uma coisa que a gente verifica na história política brasileira. Você avalia que, ao contrário do que esses governantes pensam, o desenvolvimento sustentável é possível? Não é uma utopia, é uma realidade? Não, é mais do que isso, é uma necessidade, né, Gelson? Não tem outra saída, não. Essa ideia que tentam plantar, ela é completamente desconexa.
de que é possível você promover um desenvolvimento sem pensar a dimensão da sustentabilidade. Não existe essa possibilidade. Como é que a gente vai fazer? A gente vai replicar o modelo norte-americano, que você precisa de 2,5 planetas para poder prover recursos naturais? É totalmente... Isso é utopia. A utopia é exatamente o contrário. A utopia é essa visão da economia acima da ecologia, dos mercados acima da vida. Isso é que é utopia, porque não dá, isso tem fim, entende? Nosso lado não é utopia, o lado que a gente prega é o lado do mundo real, né? Os economistas, eles se apropriaram desse conceito de mundo real, que, na verdade, eles é que construíram um mundo completamente irreal. Irreal economicamente, né? Irreal do ponto de vista de que as pessoas possam ter um dia o mesmo padrão de consumo do que os países desenvolvidos. Isso é que é irreal, né? O que a gente defende é, de novo, o ser humano pisar na terra e olhar. Tá me ouvindo? Pô, Ô tamo Gerson, aí? tá falhando muito a sua ligação. A sua É, conexão acho que está falhando muito. pois é. Tá estranho aqui para mim. Mas você tá me conseguindo me ouvir agora? Consegue me ouvir aí? Agora sim, porque deu uma travada. Agora É, melhorou, acho que um pouco a conexão aí. sim. Aqui em Santarém, infelizmente, a conexão com a internet não é dos serviços mais bacanas que a gente tem. Não, aqui também não é aquilo tudo, não. Precisa ir muito longe, Deixa, não. deixa eu te fazer um pedido para as pessoas, digamos assim, leigas no assunto. Como você poderia traduzir de uma maneira bastante didática esse conceito do que seria desenvolvimento sustentável? Então, o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade, né, ela, de uma maneira muito simplificada, é buscar ofertar para as pessoas hoje aquilo que a gente pode ofertar com a mesma qualidade no futuro, próximas gerações, né? A gente tem que usufruir desse planeta, mas tem que deixar esse planeta nas mesmas condições para que no futuro as outras gerações possam usufruir, né? Agora, como que você faz isso numa sociedade capitalista, altamente consumista e tal? Como que você consegue fazer? Aí vem as dificuldades tecnológicas, né? Como que você substitui hoje produtos que são largamente utilizados por produtos mais sustentáveis? O que é um produto sustentável, né? A gente vê muito aí, às vezes, um determinado produto ganhar essa marca de ecológico e de sustentável, mas na verdade não é. Vou dar um exemplo para você. As sacolas plásticas, né? É, fizeram agora uma série de sacolas plásticas que são ditas biodegradáveis, mas elas se degradam depois de muitos anos. Elas não vão ficar milhares de anos, vão ficar um pouco menos. E o pior, quando elas se degradam, elas se desfazem em micropolímeros, né? Em plásticos muito pequenos, que para nós diretamente pode não ter um impacto, mas para toda a biota do planeta tem, que os micro-organismos consomem aquilo, e aquilo entra na cadeia alimentar, enfim. O problema é o modelo de desenvolvimento que a gente criou para nós, que ao mesmo tempo foi muito bom, que trouxe qualidade de vida em alguns aspectos, não para toda a população, mas para parte significativa da população, trouxe mais
opções de saúde, né? Possibilidade de deslocamento, de mobilidade, tecnologia de todo tipo, comunicação, mas, ao mesmo tempo, tem esses entraves. Mas o que a gente vê ao longo do tempo é que muito mais do que os entraves tecnológicos, né, a gente tem entraves políticos, porque há um interesse econômico gigantesco, né, por detrás de determinados produtos, né, por exemplo, aqueles derivados de combustíveis fósseis, né, do petróleo. A dificuldade hoje da substituição do petróleo, ela é parte tecnológica, mas é muito mais política, né? A ideia de que não se pode acabar com esse mercado de produtos fósseis, porque senão você destrói parte da economia, né? E as forças da economia agindo sobre a política. Pois bem, a gente vai ter que superar isso, ou pelo amor ou pela dor, né? Não vai ter jeito. Em algum momento a gente vai ter que deixar de utilizar esses produtos. A gente pode fazer essa transição de forma mais pensada e gradual, ou a gente vai fazer isso de uma forma muito severa, né? Passando por dificuldades muito grandes, como, por exemplo, a gente vai passar no que diz respeito às mudanças do clima. Ainda que se pare completamente de emitir gases de efeito estufa, o aquecimento do clima ele vai continuar por séculos. Então, a gente vai ter que se adaptar, não tem jeito, a gente vai ter que se adaptar a isso. Mas a questão é, a gente vai intensificar essa mudança do clima para que ela seja ainda mais catastrófica, ou a gente vai permitir um processo transitório maior para que o ser humano possa se adaptar? Só depende da gente, né? Depende, e eu tenho visto muito, às vezes, as pessoas dizerem assim para mim: Maurício, pô, esse negócio de mudança climática é muito grande, né? A perda da diversidade biológica, um negócio gigantesco. Pô, como é que a dona de casa vai poder fazer a sua parte nessa história? Pois eu digo para vocês que as donas de casa do mundo são mais importantes do que qualquer outra coisa, do que qualquer ambientalista gritando aí em rede social. Porque elas têm a opção do consumo. E o que gira a nossa sociedade é o consumo. Então, se você consumir produtos mais sustentáveis ou que caminham nesse sentido, a gente faz a roda girar, entende? Então, a gente vê na televisão como se fosse uma coisa global, mas que individualmente cada pessoa tem uma arma poderosíssima que é o do consumo. Perfeitamente. Maurício, deixa eu perguntar uma coisa. A gente sabe que o Brasil, né, é um país extremamente heterogêneo, no que diz respeito tanto aos recursos naturais, mas também às questões, às diversidades culturais, étnicas, etc. Você percebe que há distintas perspectivas ambientais dependendo do contexto que a gente estiver? Existe uma diferença quando eu estou no meio rural ou no meio urbano, quando eu estou no centro, no sul, quando eu estou no norte, no nordeste? Há uma modificação nas pautas, nas necessidades, né? Cada um enxerga a questão ambiental de uma forma mais própria? Claro, não tem a menor dúvida disso, porque as demandas, por exemplo, nas cidades do Sudeste são diferentes daquelas das comunidades ribeirinhas da Amazônia, né? Mas no fundo, todo mundo quer ter acesso a serviço público de qualidade, né? Ter segurança e ter acesso a bens de consumo. Não, e vou te dizer que a maior parte da população não quer também consumir indefinidamente. Quer ter acesso aos bens de consumo que dão mais qualidade, facilitam um pouco a vida, né? Falando assim objetivamente, todo mundo quer ter uma máquina de lavar em casa, uma geladeira boa, um fogão bacana, uma casa, não precisa ser muito espaciosa, mas é uma boa casa para morar, com água encanada, com esgoto sendo tratado. Todo mundo quer isso, né? Então tem assim algumas coisas que são pauta padrão, com algumas especificidades locais, né? Agora, a forma como essas questões são resolvidas é que são muito particulares. Os problemas são parecidos, mas a resolução deles pode ser muito diferente.
Vou dar um exemplo para você. Tem até uma pergunta aqui do Joel Quintino, dizendo o seguinte: Maurício, o que você recomenda para uma economia sustentável verde na pós-pandemia? O que você acha sobre a valorização do pagamento por serviços ambientais? Veja, essa pergunta, ela tem tudo a ver com o que você colocou agora, Gerson, porque, por exemplo, a solução de parte das necessidades que existem, da vontade de consumo que existe nas comunidades ribeirinhas da Amazônia, podem ser resolvidas através de um programa amplo de remuneração e pagamento por serviços ambientais que incentivem economicamente as populações a preservar ou recuperar a natureza. Beleza. Agora dá para fazer isso no centro da cidade, do Rio de Janeiro? Não, não dá. Não é essa a lógica. Existe uma outra economia, uma economia própria, e que vai ter que ter arranjos distintos para poder equilibrar essa pegada ecológica do ser humano. Entende o que eu estou te dizendo? Então, para cada lugar, existe uma solução distinta. Mas, no fundo, a população quer mais ou menos a mesma coisa. Ter acesso a bens de consumo essenciais, ter segurança, educação, saúde, não é isso? Poder viver com tranquilidade e com segurança. A gente no Utopia Brasileira, a gente usa uma citação do Darcy Ribeiro, né, de como que a nossa utopia, a utopia do povo brasileiro é singela, né? A gente quer aquilo que deveria ser o óbvio para todos os seres humanos, né? Ter um teto, ter comida, ter educação, ter saúde, né? Então, a nossa utopia, como você mesmo disse, é que é a realidade, né? Essa realidade que eles querem nos empurrar goela abaixo que é uma maluquice, né? Claro, claro. E aí, necessariamente, a gente tem que carregar no discurso ambiental e na prática ambiental alguns conceitos que são do movimento social, necessariamente, né? Não dá para a gente desconectar a luta ambiental da luta social, porque no Brasil, em especial, a gente vive uma distorção muito grande econômica. Distribuição de terra, que é desigual, distribuição de renda, que é extremamente desigual, distribuição dos serviços públicos, né? Da qualidade dos serviços públicos entre a periferia e os bairros mais nobres. A gente não tem como tirar do discurso ambiental esse componente social. E por isso mesmo fazer a luta política. É uma necessidade. Agora, a diferença é que nós, que militamos nessa área, tentamos enxergar como um todo, porque não adianta também a gente promover um desenvolvimento que vá incentivar o consumo indefinido, sem que a gente tenha a possibilidade de ofertar isso, porque o planeta é um só, né? Ele é redondo, ele é finito. Maurício, uma questão aqui. A gente sabe que geralmente os movimentos e os partidos chamados de verde, né, os movimentos e os partidos ligados à questão ambiental, né, têm uma identificação com o espectro político mais à esquerda. Embora a gente saiba também que alguns setores da esquerda clássica, né, sempre tiveram uma certa desconfiança com esses movimentos, com esses partidos, tal, inclusive taxando-os, né, como sendo uma ideologia ecocapitalista. Você acha justa essa classificação que se dá a alguns movimentos, a alguns partidos verdes, de que são uma ideologia ecocapitalista? Você acredita que essa análise ela tem fundamento ou é um tanto quanto preconceituosa apenas? Eu acho que isso parte de uma vontade de você querer criar alguns rótulos, né? Que são importantes para você segmentar o estudo e se aprofundar nele, mas que às vezes atrapalham um pouco. Às vezes atrapalham. A verdade é que é o seguinte: se a gente tivesse pelo menos um capitalismo que entendesse o papel da natureza
na provisão dos serviços que são necessários à vida do homem, já seria fundamental, já seria um avanço extraordinário. E talvez, nesse sentido, até quando a gente desse esse salto, que a gente ainda está muito longe de dar, talvez aí a gente pudesse, então, despertar um novo nível de consciência que pudesse aprofundar o modelo de sociedade que a gente tem, né? Uma consciência maior sobre o modelo de sociedade que a gente tem e que precisa ser alterado em vários outros aspectos. Pessoal, relacional, do homem consigo, do homem com o outro, do homem com a natureza e tal. Mas a verdade é que ainda estamos muito distante disso. Então, que seja um ecocapitalismo, tudo bem, capaz de dar sobrevida ao ser humano. Porque se a gente não tiver nem um capitalismo mais ecológico, né, que preserve os oceanos, que preserve as florestas, que preserve os mananciais de água, né? Porque eu vou dizer para você que quando a gente se aprofunda na discussão sobre economia, na sociedade capitalista, a gente vê que o que a gente vive, em especial no Brasil, nem capitalismo é. Porque o capitalismo, ele não prevê você destruir os seus meios de produção. O capitalista ele não quer destruir a vaca que dá o leite. Ele quer mais vaca para dar mais leite. Concorda comigo? Beleza? Então, por que a gente destrói? A gente está num ponto já tão intenso de destruição que a gente destrói até o nosso capital, a nossa fonte de renda. Vou dar um exemplo para você. Como nem capitalismo a gente vive barbárie mesmo. Né? Barbárie com tecnologia, com um pouco de democracia, bastante limitada, mas é barbárie. Eu escrevi um livro, falo sobre água. Água no Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro só tem uma fonte viável de água. Quer dizer, duas. Vamos lá. O mar, que tem que dessalinizar, e o outro é o Rio Paraíba do Sul. Bom, o Rio Paraíba do Sul, de cabo a rabo, ele está destruído. Mas ele é a fonte principal de água para toda a economia fluminense. As indústrias, as cidades, tudo que você pode imaginar depende do Paraíba do Sul. Parte do Paraíba do Sul, do complexo do Paraíba do Sul, ele nasce aqui muito próximo. Eu fiz um estudo no livro em que eu fiz o seguinte: peguei a água do Rio de Janeiro e foi a fonte dessa água, que nasce na comunidade quilombola do Alto da Serra. Essa comunidade quilombola do Alto da Serra estava destruindo as suas florestas para ganhar R$ 70 por hectare por ano. R$ 70 por hectare. R$ 70 é algo que você gasta, cara, no instante, não é nada. Mas se você me der R$ 70, eu vou lá na comunidade quilombola do Alto da Serra, faço um contrato com eles e eles vão manter 1 hectare de floresta com 2.500 árvores seculares, espécies ameaçadas de extinção. E vai me dizer que isso é capitalismo? Você vai me dizer, isso é uma distorção completa do capitalismo, porque as indústrias precisam da água e por muito pouco esse bem fundamental vem sendo destruído. No capitalismo, de fato, essa indústria estaria remunerando esse proprietário para manter seu bem mais precioso. Então, se a gente tivesse, no mínimo, esse ecocapitalismo, maravilha, irmão. A gente já tem um pouco mais de sobrevida para conseguir discutir as nossas filosofias e qual será o caminho para a humanidade no próximo século. Porque no caminho que a gente está, não dá. Não vai ter tempo. Pode crer. Ainda nesse assunto, a gente verifica que, às vezes, assim, essa esquerda, né, clássica, como eu falei, demorou um pouco a incorporar as pautas ambientais. Né? Alguns setores talvez não tenham incorporado até hoje. Né? Você tem alguma interpretação do porquê essa incorporação se deu de maneira tão lenta? E como que você imagina que a esquerda hoje deve incorporar essa pauta ambiental?
A esquerda tem que incorporar, a direita tem que incorporar, o centro tem que incorporar. Não esquece que, por exemplo, na Alemanha, que é um país que está se propondo a reconstruir a sua economia pós-pandemia a partir de investimentos somente em empresas que têm um compromisso com a sustentabilidade, com a economia verde, com tecnologias limpas, você tem um governo de direita, um governo conservador, não é um governo de esquerda. Né? Ao mesmo tempo, você tem em outros lugares, por exemplo, em Portugal, que lançou agora, no final de 2019, aqui a sua principal bandeira para a próxima década vai ser a bandeira verde, né? Você tem a esquerda governando. Você teve avanços extraordinários no Brasil durante o período em que a esquerda governou, né? Melhoria de redução significativa no desmatamento da Amazônia, né? Mas, de outro lado, também não teve. Você teve Belo Monte, ao mesmo tempo, né? Você teve essa catástrofe de uma empresa financiada com recursos gordos do públicos, né? Ainda que tenha reduzido significativamente o desmatamento na Amazônia, a gente não conseguiu resolver o problema do saneamento no Brasil, né? Conseguiu avançar muito pouco. Então, eu acho que essa questão ambiental é o que a gente costuma falar da bandeira das bandeiras. É a bandeira das bandeiras, entende? Ela não tem cor de partido, ela não tem religião, ela é uma ética pela vida, né? Não existe outra saída. Não existe outra saída. E eu acho que quem incorporar isso mais rápido vai dar a sua contribuição para a sociedade, para a humanidade. Agora, o que a gente assiste no Brasil? No Brasil, a gente assiste, de fato, a esquerda disposta a debater esse assunto com mais profundidade do que a direita. A direita está querendo o quê? Liberar arma. A direita não compreende com profundidade que o maior problema do Brasil é a desigualdade social, entende? Não entende isso. Olha a distribuição de terra como se fosse só uma pauta da MST, mas não é, é uma questão de natureza econômica. Todos os países desenvolvidos do mundo fizeram reforma agrária, né? Enfim, dilapida completamente aquilo que foi conquistado em termos de direito. O que vai acontecer? Essas pessoas vão ficar na história como pessoas que não contribuíram nada para o país. Assim, a história vai mostrar. Né? Agora, sempre há tempo. E nós, como ambientalistas, não temos que discutir com todo mundo. Não temos que discutir só com a esquerda, com a direita, com o centro, temos que discutir com todo mundo. E construir plataformas políticas capazes de dialogar com os interesses de toda a sociedade. Ainda para a gente fechar essa temática, a gente tem visto aí o nosso ministro do Meio Ambiente, né, o Ricardo Salles, né, que desde a sua posse, né, ele tem reunido esforços para aprovar medidas que acabam com importantes regulamentações ambientais. Inclusive, nós temos dados já bastante alarmantes de 2019 com relação ao aumento do desmatamento ilegal. Você poderia comentar um pouco sobre a atuação do governo Bolsonaro na pauta ambiental e, na sua avaliação, quais são os nossos maiores desafios hoje? Na verdade, assim, o governo Bolsonaro, se é que existe um governo, né, que ele até hoje não mostrou que veio, né, você não tem um projeto de educação nacional, você não tem um projeto de desenvolvimento, você não tem um projeto de nada, você não tem nada. Esse governo, ele não tem uma pauta ambiental, ele tem uma pauta antiambiental. Né? Você não pode dizer que ele tem uma pauta ambiental que é zero. Ele tem uma pauta antiambiental. Entrou para destruir e para construir absolutamente nada. Né? É um governo que tem que acabar. A passagem desse governo ele tem que ser o mais breve possível.
E, em especial, essa pasta ambiental, ela antiambiental, né? A pasta antiambiental, ela tem que, ainda mais rápido do que o governo, ela tem que ser desconstruída. Por quê, Gerson? Porque isso é importante que a sociedade compreenda. A economia, irmão, a gente reconstrói. Muita gente vai sofrer, é verdade. Vai sofrer por culpa deles, não por conta da gente que acha que é importante distribuir renda, apoiar pequeno empresário, nada disso. As pessoas vão sofrer por causa dessa visão que a gente está vivendo hoje. Só que é o seguinte, o que está sendo perdido no Brasil, a cada dia, por exemplo, na Amazônia, não tem volta, cara. Não tem volta. Entendeu? Quando você destrói um hectare de floresta milenar da Amazônia, com suma-umas de 2.000 anos, entendeu? Com castanheiras seculares, com processos ecológicos de milênios, não tem volta. Ah, pô, vamos reflorestar um dia. Eu sou considerada a pessoa que mais plantou árvore nesse estado, no estado do Rio de Janeiro. Né? Você sabe que completei agora 3.200.000 árvores. Cara, 3.200.000 árvores é o que perde na Amazônia por hora, cara. Entende? Eu vou passar minha vida, vou plantar 10 milhões em pouco tempo. Então, assim, o povo brasileiro tem que entender que a gente precisa frear esses caras. Urgentemente, precisa frear eles. Se a gente não frear eles, não vai ter volta. O que a gente perder, não vai ter volta. Entende? Deixa eu te mudando aqui um pouco o assunto. Fala para a gente aí um pouco da sua experiência nesses projetos, projetos ambientais. Cheguei a comentar no início, né, a questão lá de Francisco Fragoso. Agora os projetos que você tem tocado lá na Prefeitura de Volta Redonda, como o ônibus elétrico, e também isso que você falou do plantio de árvores, né? Conta para a gente um pouco aí dessa sua trajetória, desses projetos aí. Jess, assim, eu comecei minha militância muito cedo, sempre, enfim, fui muito comprometido com isso, criei uma organização, com amigos, que cresceu, se profissionalizou, plantamos muitas árvores, mas mais importante do que as árvores que a gente plantou foi o processo social que a gente deflagrou, unindo as pessoas em torno dessa causa, que ninguém considerava como sendo algo importante, né? E em algum momento eu decidi entrar na política, eu fui candidato a prefeito aqui, na minha cidade, Miguel Pereira, e fui convidado depois para ser secretário de Meio Ambiente de Volta Redonda, que é uma cidade que tem uma fama de ser uma cidade cinza, né? Porque é onde teve a primeira grande indústria do Brasil, a Companhia Siderúrgica Nacional, e aquele cara, que era um cara do verde, foi parar dentro da cidade do cinza, né? E um desafio enorme, lindo, apaixonante, e eu estou muito satisfeito porque consegui contribuir com a agenda urbana também significativamente. Aumentamos o percentual de saneamento na cidade, né? Dobramos praticamente o percentual de saneamento, ainda que esteja longe daquilo que a gente acha que é necessário. Conseguimos colocar a empresa para firmar um termo de ajustamento de conduta para reduzir poluição, com investimento de 330 milhões de reais. Conseguimos investir em compensações ambientais que vão deixar legado para a população, como áreas verdes, jardim botânico, arborização, parques naturais. Tudo isso em tão pouco tempo a gente conseguiu vai deixar de legado para a cidade, a ponto de ter sido até considerado um dos secretários de referência do Estado, assumir a presidência da Associação de Secretários de Meio Ambiente, a ANAMA-RJ, de órgãos ambientais do Estado do Rio. E um dos projetos mais bacanas é esse aí que você falou, cara. A gente, para reduzir a quantidade de carros na cidade, a gente está ofertando ônibus elétricos grátis. Ônibus não poluentes, super silenciosos, de primeira linha, com ar-condicionado, rodando os centros comerciais, que reduzem muito a quantidade de veículos na cidade. Então, e de certa forma também cria uma concorrência com as viações locais, que tem aqueles ônibus velhos, a diesel, barulhentos,
e do outro lado um super bonito que a população prefere. Então, essas empresas elas tendem a, com o tempo, também quererem investir em equipamentos melhores e mais sustentáveis. Então, assim, estou super satisfeito com esse trabalho que eu assumi aí, vai fazer 2 anos, por conta disso, né? Uma agenda bem urbana e eu não tenho a menor dúvida de que quando quer, a gente faz as coisas acontecerem. E a maior parte da população está nas cidades, né? Sim. Você acha que seria urgente que essa questão ambiental seja incorporada de maneira mais forte dentro das escolas? Eu digo isso porque eu sou professor, né? Eu dou aula de história e de filosofia. E eu sempre percebo que a questão ambiental é negligenciada por quase todas as disciplinas e às vezes ela fica restrita à biologia, mas mesmo assim muito pontualmente. Vai ter um momento em que o professor de biologia vai falar sobre ecologia. Você acha que a pauta ambiental devia ser um assunto transversal que cortasse todas as disciplinas e que fosse pautado persistentemente nas escolas? Você acha que isso teria um impacto positivo para a formação de consciência da sociedade? Claro, claro. Agora, assim como o meio ambiente, as políticas ambientais não cabem dentro de uma secretaria, que é a Secretaria do Meio Ambiente, né? Não, as políticas ambientais não cabem dentro de uma única secretaria. As políticas ambientais têm que estar na educação, na saúde, no desenvolvimento, em tudo isso. Agora, isso enquanto discurso é muito bonito, agora, enquanto prática, é o grande desafio, né? Parte da consciência ecológica, ela vai se dar através da informação, que é o que se trabalha muito dentro da escola, né? Você, então, passa informação, o que é a biosfera, o que é a biota, o que é o ecossistema, o que é a poluição, o que é o desenvolvimento sustentável. Isso é importante, mas mais importante ainda é a vivência ambiental, né? É o contato. É o contato com a natureza, é a vivência, momentos emocionantes em contato com a natureza. Sabe que a gente investiu muito fortemente em Volta Redonda. Eu falei, pô, olha só, não tem condições da gente conseguir transformar a consciência das pessoas de uma cidade que vive no entorno de uma siderúrgica, sem que a gente consiga criar espaços para que as pessoas possam ter contato com a natureza. Eu tenho a certeza de que quando a gente inaugurar o Jardim Botânico Municipal, quando a gente reabrir o Zoológico Municipal todo reformado, quando a gente abrir agora pós-pandemia o Parque Municipal que a gente está criando, super bonito, isso vai contaminar a sociedade de uma forma positiva. E as professoras vão querer debater esse assunto, e os pais vão querer levar os filhos nesses espaços maravilhosos, e esses filhos vão nascer com emoções relacionadas à sua família, em contato com a natureza, e aí a gente vai deflagrar um processo. Entende? É um misto. A cidade tem que estar permeada do verde, o transporte tem que ser verde, a escola tem que ser verde, as pessoas querem ver as coisas acontecerem. Isso também é muito importante. Senão, a gente entra num vitimismo muito grande. Não é vitimismo, não, parece que não tem volta, sabe? Às vezes, Populismo, a gente né? tem que tomar um cuidado danado para não ficar... fica um derrotismo muito grande. Ah, cara, não tem mais jeito. Olha, se não tem mais jeito, deixa rolar. Você está entendendo? Não, não é nada disso. Tem jeito, dá para mudar. O ser humano é plástico, ele é adaptativo, ele é inovador, ele já passou por muitas dificuldades nesse planeta, ele vai superar essa, vai superar. Agora, a gente pode superar de uma forma mais branda, a gente pode superar de uma forma mais, né, em que mais pessoas vão sofrer, entende? Mas que dá para a gente superar, não tenho a menor dúvida. Entendi. Maurício, estou olhando aqui o relógio, né? Já são 9 horas. Eu vou me encaminhar aqui para minha última questão. Né? Você, como mesmo falou, teve uma experiência aqui no norte do Brasil. Pelo seu contato, né, até mesmo com as culturas indígenas, as culturas ancestrais aqui no nosso território,
Você entende que essas culturas, essas formas de pensamento, essas cosmovisões, que têm um maior contato com a natureza, teriam coisas a nos ensinar, nós que temos tanto ranço ainda, né, tanto resquício dessa mentalidade europeia, de meio destrutiva, né, que os colonizadores trouxeram para cá, né, de fazer do Brasil um grande plantation, né, e derrubar tudo para produzir açúcar, né? Então, você acha que essas culturas ancestrais que nós temos no nosso território têm coisas a nos ensinar a respeito do respeito ao meio ambiente, da natureza? Olha, talvez as coisas que eu vou falar aqui sobre isso podem chover no molhado, sabe? É claro que a própria história dos povos da floresta amazônica, por exemplo, comprovam que eles têm uma outra forma de lidar com a natureza, né? Com o meio. As sociedades ocidentais têm uma que é radicalmente diferente, que é a transformação da natureza, né? E eles, os povos da floresta, eles transformam a natureza da forma deles. E de uma forma, obviamente, muito menos impactante. Agora, houveram avanços na nossa sociedade que não houveram esses avanços nas sociedades que vivem dentro da floresta, né? E isso não desqualifica a nossa sociedade e tampouco desqualifica deles. A gente tem que ter, em primeiro lugar, a possibilidade de poder e querer viver da forma como a cultura deles se constitui, entende? E os povos ocidentais, da qual eu e você somos fruto, né, também têm que viver, só que utilizando sempre a máxima de que a gente não pode fazer com o outro aquilo que a gente não quer que façam conosco, né? Se a gente quer ter a nossa cultura ocidental, tecnológica, baseada na ciência, pelo menos a princípio, né? E os povos da floresta têm a sua cosmovisão, a sua forma, a sua religiosidade, a sua espiritualidade. Cada um tem que ter o seu espaço na sociedade, entende? O que não dá é para a gente continuar a utilizar a nossa força e a nossa energia, os nossos recursos, para impor às outras sociedades uma forma de cultura que não é delas. Que é isso que a gente faz, pelo menos no Brasil há 500 anos, né? A gente arrasa, a gente impõe, né? E a gente não precisa fazer isso. A verdade, esse último ano para o movimento ambiental brasileiro foi muito importante. Por quê? Porque havia uma visão muito equivocada, que hoje a gente sabe que é equivocada, que o desmatamento e a destruição da Amazônia, por exemplo, dos biomas, estava relacionado com o crescimento da economia. Hoje, a gente está vivendo praticamente uma recessão e os desmatamentos dos nossos biomas estão estourando, explodindo. Então, não existe hoje uma relação direta entre crescimento econômico e aumento do desmatamento e da destruição. O que existe é aumento da destruição relacionada à falta de política pública, à desregulamentação e do apoio público às iniciativas econômicas ilegais, irregulares, que normalmente carregam em si desigualdade, destruição, falta de moral, de ética, de todo tipo, que é o que a gente assiste. Nos garimpos, nas serrarias no meio da Amazônia. Entende? Isso não gera riqueza para ninguém, a não ser para meia dúzia de político, que a gente sabe que tem muito político por trás disso, de chefe de máfia, entende? Que está à margem da sociedade e à margem da economia. Então, isso tudo que a gente está assistindo hoje só serve a essa banda podre, né? Infelizmente. Então, assim, cara, quanto mais a gente puder investir numa economia formal,
mais a gente vai ter a possibilidade de trazer essa economia para perto de um caminho mais sustentável, entendeu? Bom, já encaminhando para o final, vou pedir para que você faça as suas considerações finais. Desde já te agradeço imensamente por ter aceitado o convite, te agradeço por essa entrevista, foi muito engrandecedora. Tenho certeza que o pessoal que acompanhou e aqueles que vão acompanhar ainda vão sair bastante enriquecidos desse debate. Foi um prazerzão te ver. Espero que você e sua família estejam muito bem. Né? Ficam aí as minhas lembranças, a Marcela. E faça suas considerações finais. E desde já, cara, muito obrigado. Utopia Brasileira te agradece de coração. Beleza, meu camarada. Eu que agradeço a oportunidade, tá? Te mando aí saudações da Mata Atlântica para nossa querida Amazônia. Enfim, cara, eu estou sempre à disposição e sempre nesse caminho de luta, sem esmorecer em momento nenhum, porque a gente sabe qual é a nossa missão nessa terra e eu, particularmente, sei que a minha missão é lutar em todas e seja quais forem as frentes, em busca de uma sociedade mais justa, mais sustentável. Então, assim, amigo, obrigado mesmo pela oportunidade. Abraço em todos aí também. Valeu, meu amigo. Prazerzão, meu camarada. Até mais. Gente, estamos aqui então chegando ao encerramento dessa nossa live. Eu agradeço imensamente a todos que ficaram até aqui acompanhando. Esse foi Maurício Ruiz, ele atualmente é secretário de Meio Ambiente na cidade de Volta Redonda, na região sul do estado do Rio de Janeiro. É um cara que, como vocês puderam ver, tem uma gama de conhecimentos e experiências a respeito do meio ambiente, assim, que foi bastante enriquecedor. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de seguir Utopia Brasileira. Nós estamos aí nos empenhando para trazer cotidianamente, né, conteúdo de qualidade, discutindo as questões que são prementes para a sociedade brasileira, tentando levar um pouco de conscientização ao povo brasileiro. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite. E até a próxima. Não esqueçam, avisa o pessoal, essa live vai ficar aqui gravada, vai ficar disponível mais 24 horas. Depois a gente vai colocar lá no nosso canal no YouTube. Não deixe de acompanhar também pelo YouTube o canal da Utopia Brasileira, beleza? Agora sim, boa noite, foi um prazer.